Hoje vamos começar a falar aqui da nossa tão temida redação, mas não tem motivo para você se preocupar não, tá? O que eu quero dizer com relação à redação do Enseja é que, pessoal, a única coisa que eles vão querer saber naquele texto que você vai desenvolver na sua prova é realmente se você tem um domínio de certas competências, de certas áreas. Ou seja, se você conseguir cumprir determinados critérios que eu vou te falar agora, você vai passar, mesmo que você não domine o tema, mesmo que você tenha dificuldade na leitura e na escrita, então não se preocupe em relação a isso. Bom, o que eu vou fazer, pessoal, essas aulas, elas são baseadas, e aí você tem que entender um pouquinho, né, em tudo aquilo que eu faço também ao longo de 20 anos aí nessa área, e também, né, corrigindo centenas e centenas de redações aí todos os anos dos alunos. Além disso, né, todos os anos, o próprio Enseja, através do órgão que prepara a sua prova, que é o INEP, ele organiza, faz uma cartilha de orientação de como o aluno deve fazer a sua redação, tá? E a aula que eu vou dar agora é baseado nessa cartilha. Então você vai ver exatamente como que ela é corrigida. Ora, se a gente sabe como ela é corrigida, a gente também sabe o que a gente tem que fazer para você ter ali a sua nota. E ó, eu vou mostrar para vocês como que você sai, né, de uma nota, digamos assim, 0, ou seja, aquelas pessoas que realmente têm muita dificuldade, não tem domínio nenhum, e como que você faz para chegar na nota máxima que você pode tirar. Então, eu preciso disso tudo? Não, vai ao seu critério. Agora, eu vou te mostrar que aquela pessoa que tira, por exemplo, 6 pontos ou 8 pontos, a diferença ela é muito pequena. Tá? E você vai reparar nisso. Então, vem comigo que eu vou te mostrar tudo aquilo que você precisa para a sua redação. Bom, pessoal, primeiro ponto que você tem que saber é que a sua redação ela vai ter uma nota que vai ser de 0 a 10 e ela não é uma nota aleatória, uma nota que a pessoa vai tirar da cabeça dela. Não, ela tem uma grelha de itens que ela vai avaliar, né, na hora de fazer a sua correção. E você simplesmente tem que seguir certos critérios. Essa nota final, ela vai de 0 a 10, como eu disse, e você tem que tirar 5 para passar, inclusive 5. Tá? Lembrando que não existe redação nos outros eixos, redação é apenas em linguagens, códigos e suas tecnologias. E aí, pessoal, o que acontece é que você vai ter uma correção feita ali por duas pessoas, por dois corretores. E aí depois eles vão fazer uma média dessas duas notas. Então, por exemplo, se um te der nota 5, o outro der nota 7, somos 2, divide por 2, vai dar a média. A média no final, nesse exemplo que eu dei, seria a nota 6, por exemplo. Você teria ali a sua aprovação. Se por algum motivo, alguma discrepância, uma nota para outra ela for maior do que 4 pontos, e aí existe um terceiro corretor, tá? E aí a nota dele vai prevalecer. Vai prevalecer. Mas é raro isso acontecer, né? Geralmente as notas, inclusive, são muito perto umas das outras. Então, eu vou saber a nota de cada um deles? Não, você só vai saber a nota final, tá bom? Bom, e a sua redação, ela vai ter ali uma avaliação, digamos assim, em 5 áreas. E elas são áreas independentes. Ou seja, cada vez que eu cumprir cada uma delas, você vai ter ali a sua nota. Tá? Então é simples assim. Você tem que cumprir os 5 critérios? Tem. Então, se você não cumprir um deles, você tem o desconto ali proporcional, ok? Então, se eu cumprir mais ou menos, vai ter uma nota também proporcional só naquela competência. Então, por exemplo, né? Heitor, eu não tenho o domínio completo da norma padrão da língua portuguesa, ou seja, eu não escrevo assim tão bem, eu não tenho o domínio da linguagem formal tão bem, Heitor, tenho alguns problemas. Eu posso ter uma redação zerada, por exemplo? Não, pessoal, você vai só, por exemplo, né, ter algum desconto na competência 1 mediante os seus erros que você apresentar. Ah, Heitor, então quer dizer que no máximo ali é proporcional, né? Os seus 20%. Exatamente, tá bom? Os outros não vai ter desconto. Portanto, pessoal, você tem uma margem de segurança muito boa. E a gente vai ver alguns critérios aqui que são bem fáceis de serem cumpridos, tá? Então não se preocupa. Rapidamente, só para você saber, a gente vai se aprofundar em cada um deles. Mas a competência 1,
demonstrar domínio da norma padrão da língua portuguesa escrita. Competência número 2, elaborar um texto dissertativo argumentativo, e daqui a pouco você vai ver como que a gente faz, é um modelo bem específico, tá bom? E é o mesmo, inclusive, que você vai fazer no Enem, por exemplo, tá? Aplicando conceitos aí das várias áreas de conhecimento para desenvolvê-las. Competência número 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Competência número 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E competência número 5, elaborar propostas de intervenção para o problema elaborado, respeitando os direitos humanos. Não se preocupa, tá? Eu vou te explicar cada um deles. E agora, pessoal, quero que você preste atenção bastante aqui, ó. O que faz com que sua redação seja avaliada com a nota 0? Lembrando que a sua redação, né, ela vai de 0 a 10 e você precisa do 5 para passar. Entretanto, tem algumas coisas que você de repente pode até fazer na sua redação que eles nem vão avaliar, nem vão começar a sua correção. Por quê, pessoal? Porque esses critérios todos aqui escritos, eles estão dentro do seu edital. Edital, você sabe, é o elemento guia, o elemento norte da sua prova. E lá tem os critérios para que a sua redação seja zerada. Então é o seguinte, primeiro ponto que você tem que se preocupar, naquilo que você não pode fazer de jeito nenhum. E é isso que eu vou explicar agora. Bom, primeira coisa, né? Se você fizer um texto com 4 linhas ou menos na sua prova. Heitor, tem o mínimo, o máximo de linhas? Como é que funciona? Bom, o mínimo tem. Você tem que fazer pelo menos 5. Teve um ano do Enseja que o mínimo foi 7, mas agora eles já voltaram aí para esse mínimo, tá? Não quer dizer que você vai ter uma boa nota. Presta atenção. Heitor, fiz 5 linhas. Não vou ter minha nota zerada, né? Não. Mas não quer dizer que você não tire, por exemplo, 1, 2, 3 ou 4 pontos, tá? Eu estou falando os critérios, não é para você passar. É para você não tirar nota 0. Veja a diferença, tá? Claro, pensa um pouquinho. Se na sua prova de ensino fundamental tem um máximo de 25 linhas e na sua prova de ensino médio tem um máximo de 30 linhas, claro que o legal, claro que o melhor é a gente escrever o máximo possível dessas linhas, porque senão elas nem existiriam, concorda? Beleza. Segundo ponto. Se você escrever ali uma rasura, indicando ali, né, a intenção de anular todo o texto, a maior parte dele sem que restem mais de 4 linhas não rasuradas. Então você pode explicar? Claro. Então, por exemplo, você já viu gente que começa a escrever na sua folha oficial e de repente quando está chegando no final da sua redação, ela não gosta daquilo que ele escreveu. Então ela começa a rasurar, ou seja, riscar todo o seu texto, mas todo, até o final. Aí só sobrou um parágrafo ali para escrever, só 4 ou 5 linhas. Aí a pessoa termina as 4 ou 5 linhas e fala, bom, escrevi 30, né? Só que 26 linhas foram rasuradas, paciência, não tem o que fazer. Não, o Enseja está falando, não vem com esse atalho, tá? Se você for rasurar alguma palavra, depois eu vou até te explicar como que você deve fazer, tá? Mas aí vai ser uma palavra, no máximo uma expressão, e não, por exemplo, 90% do seu texto, como algumas pessoas acham que dá para fazer. Não, vou fazer assim, ó, eu risco bastante, aí depois só escrevo um pouquinho e aí conta as 30 linhas. Não, pessoal, nada de atalho, tá bom? Além disso, apresentar um desenho no lugar do texto escrito. Pessoal, não dá, vou fazer uma casinha ou vou desenhar uma foto. Tem gente que, por exemplo, desenha tão bem que fala, não, vou fazer uma imagem porque vai representar. Não, pessoal, você vai ter o seu desconto. Não estiver legível, ou seja, se os avaliadores não conseguirem ler o texto, pessoal, e aqui atenta, muito atento, tá? Inclusive daqui a pouco eu vou falar sobre relação à letra e tudo mais. Daqui a pouco eu vou explicar, mas nesse primeiro momento que eu quero que você entenda, a sua letra ela tem que ser legível, não pode ser a famosa letra de médico, tá bom? Ou seja, né, o teu corretor tem que conseguir ler aquilo que você está fazendo. Por isso que eu sou muito contra as pessoas, por exemplo, quando me mandam redação, me mandam às vezes, por exemplo, escrita aí no computador. Pessoal, ou no bloco de texto. Não dá, né? Porque no dia da prova você não vai fazer isso. Eu quero ver se sua letra está legível. Senão a gente vai ter que corrigir isso. Beleza? Próximo. Não estiver escrita em língua portuguesa. Às vezes acontece, principalmente na prova do Ensejo Exterior, né? Que o pessoal às vezes tem domínio de alguma outra língua, como espanhol, como inglês, como francês.
E aí manda a redação e fala, não, quero impressionar, quero falar que eu sou chique pro meu corretor e vou escrever em outra língua. Legal, nota 0, tá bom? Então não adianta não. Próximo, apresentar cópia dos textos motivadores de propósito de redação ou das questões da prova, sem que restem mais do que 4 linhas sem cópia. É aquela coisa, né? Bom, eu não sei direito sobre esse tema, eu não sei direito sobre esse texto, sobre aquilo que eu tenho que escrever, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar uma das questões que está no meio da prova, eu vou copiar um dos textos de apoio, de referência da prova, certeza que ninguém vai perceber isso. Pois é, pessoal, uma boa porcentagem das pessoas fazem isso. E adivinha? Correção sim, correção não, o redator tá vendo isso, né? Então, óbvio que ele vai saber, tá? Além disso, né, hoje em dia não tem como enganar, o cara tem acesso à prova e tudo mais, então nada de criar atalhos. Tratar de um tema diferente do proposto na prova, o que chamamos de fuga ao tema. Então vamos supor que na sua redação o tema ali apresentado, o tema que veio, é sobre a questão ali sobre a violência no Brasil. Bacana, legal, bacana. E aí você está ali desenvolvendo, você está ali fazendo, só que de repente você quer escrever sobre o seu dia a dia. Então você quer falar o que você fez no seu dia, você quer contar o seu trabalho, você quer contar a sua dificuldade durante o processo da caminhada rumo à sua aprovação. Bacana, o redator pode até se emocionar, só que você não está falando sobre a violência no Brasil. Adivinha? Nota 0. Então nada de fugir do tema, mesmo, então, mas não é o tema que eu sei, é um tema que eu conheço muito. Não fuja do tema, tá? Ou seja, escrever o tema ele é muito mais importante do que você saber sobre esse tema. Tá percebendo isso? Vamos lá. Não for um texto dissertativo argumentativo, a gente vai aprender, você já viu, né, nas aulas, o que é um texto, por exemplo, argumentativo, né, que você tinha que dar as opiniões e tudo mais. Agora, tem que ser dissertativo, ou seja, tem que ser escrito, né? Agora, tem gente que de repente quer contar uma narrativa, contar uma história, cria personagens. Outra gente quer fazer um poema, uma música para a pessoa que vai corrigir. Pessoal, nada de viajar nesse dia, tá bom? Você tem que ser prático, você tem que ser direto e seguir esse modelo dissertativo argumentativo que eu vou te explicar daqui a pouco. E por fim, você não pode apresentar zombaria, ofensa a alguém ou um impropério, ou seja, um palavrão. Então nada de ficar xingando, de repente, né? Às vezes o pessoal descamba para algumas opiniões, né? Digamos assim, um pouco fora da caixinha. E aí começa a misturar, por exemplo, o tema com a questão política, o tema com a questão religiosa e acha que só a tua opinião equivale. Então começa a xingar de repente do nada, né? Um político A ou político B, começa a xingar uma religião A, religião B. E aí, pessoal, né? Até por outros critérios que daqui a pouco a gente vai ver dos direitos humanos, mas também por essa questão aí, né? Que você não pode simplesmente ofender alguém diretamente. Uma coisa é você ir contra ideias, outra coisa é você xingar as pessoas. Então não misture as coisas, tá? E o seu texto, ele deve ter, por conclusão, por tudo aquilo que a gente avaliou, obviamente, você não pode ter menos que 4 linhas, então tem que ter no mínimo 5. Ou seja, tem que ser escrito em português, já que não pode outra língua, certo? Apresentar letra legível, óbvio, e eu tenho muita dificuldade nisso, confesso. Abordar o tema proposto, né? Não posso fugir do meu tema, e não posso criar um texto qualquer, tem que ser um modelo específico. Esse modelo a gente vai ver chamado dissertativo argumentativo. Algumas dicas, tá? Que eu sugiro que você leia, se você tem dificuldade em cada um deles, né? A gente apresentou aqui alguns tópicos e aqui nessa tela coloquei 6 características que a sua cartilha ela vai avaliar para você poder desenvolver, né? Então, por exemplo, caso você tenha dificuldade em encontrar, né, o tema proposto, o tema vai estar ali entre as 3 primeiras linhas da sua proposta de redação, daqui a pouco a gente vai ver. E também, né, você tem que saber que os textos de apoio, eles servem justamente para te apoiar. Olha, por isso que eles chamam textos de apoio. É aquilo que eu costumo dizer, né? Pessoal, em português não tem muita originalidade com os nomes. Então, não é textos de cópia, textos de apoio.
Então, é isso que você vai ter que fazer. Além disso, né, esse é modelo de texto dissertativo argumentativo, então você vai ter que colocar o seu ponto de vista, vai ter que defender, vai ter que trazer argumentos, e daqui a pouco a gente vai ver como funciona isso, mas nunca copiando os textos motivadores. Além disso, né, você precisa ter 5 linhas, português, letra legível, para ela começar a ser avaliada, mas aquilo, como eu disse, não pode ter ali, né, realmente critérios que vai fazer com que você diminua isso. Então, nada de ficar colocando desenhos, palavrões de baixo calão, ofensas. Heitor, posso colocar gíria? Evita, pessoal. Posso colocar o jeito que eu falo na minha escrita? Evita. Por isso que a gente aprende a diferença entre linguagem culta e linguagem coloquial. Lembra isso nas aulas? É justamente por esse motivo. E por fim, né? Por tudo isso que a gente está falando, você já não está vendo quão importante que é a gente fazer rascunho? Justamente por isso, tá bom? Outros detalhes, pessoal, que eu quero falar, que está no seu edital, mas pode não... Muitas vezes o pessoal, eles acabam por esquecer, né? E eu gosto de alertar esse tipo de coisa, porque eu já vi gente perdendo a sua redação por isso. Tá? E eu não quero que você passe por isso. Às vezes é uma coisa básica. Às vezes a pessoa treina o ano inteiro, tá indo super bem, tá indo super tranquilo e esquece desses detalhes. Então, primeira coisa, você tem que ver que no seu próprio edital está lá escrito que você vai fazer a prova, inclusive as 4 provas, né, os 4 eixos, você vai ter que preencher o gabarito. E você só vai poder preencher esse gabarito com caneta preta transparente. Como se fosse essa, da marca Bic, que eu não posso falar o nome, mas caneta preta, beleza? Só que é o seguinte, você também vai ter que fazer a redação na prova de linguagens, que vai ser depois do seu almoço. Bom, e aí o que acontece? A redação, ela também deve ser feita com esta mesma caneta, né? Até por uma questão prática, mas não é só por isso, mesmo porque a sua correção, a sua redação, desculpa, ela vai ser recortada ali nas laterais das linhas, que daqui a pouco a gente vai ver. E aí, pessoal, isso é mandado depois para os seus corretores. Então, você vai ter que fazer com caneta preta. Heitor, fiz com caneta azul, ela não é considerada. Fiz em outra cor, não é considerada. Posso fazer a lápis? Não, pessoal, falei caneta preta. Ou seja, qualquer outro que você pensar. Posso usar a carvão, Heitor? Não, não pode. Apenas caneta preta, tá? Já me perguntaram essa do carvão, tá? Então não é... Vamos lá. Atenção ao tempo que você tem. Você tem um tempo específico para fazer sua redação. Heitor, quanto tempo eu vou fazer? Bom, você vai ter que fazer, nesse mesmo momento da redação, na prova da tarde, você tem ali 5 horas. Na prova da manhã, que não tem redação, você também vai fazer 2 provas, mas ali você tem 4 horas. E nessa tarde, Heitor, com a redação e as 2 provas, vou ter as mesmas 4 horas? Não. Neste momento, você terá 5 horas. Então, pela questão matemática, que a gente já aprendeu também nas aulas, você sabe, se eu tenho 1 hora a mais, é justamente por essa coisa extra. Bom, não quer dizer que você não possa gastar mais tempo, mas você vai estar cansado. A prova da tarde, ela tem mais leitura que a prova da manhã. Por quê? Porque é prova de linguagens e prova de ciências humanas, tá? Então, pessoal, a minha grande sugestão, da hora que você começar a fazer a redação, você vai até o fim. Vai fazer o rascunho, depois eu vou passar para a folha oficial. Até você finalizar, da hora que você começou a ler os textos de apoio, até a hora que você finalizou 100%, eu quero que você gaste no máximo entre 1 hora e 1 hora e 10. Então anota, 1 hora ou 1 hora e 10 no máximo. Heitor, se por algum acidente eu precisar de mais tempo, tudo bem, você pode. Você tem as 5 horas, você gasta o tempo que você preferir. Porém, não vamos esquecer que você tem 2 provas para fazer e passar para o gabarito. E você vai estar cansado e vai ter mais texto de leitura, tá? Heitor, faça a redação primeiro ou faça as provas? Cada um sabe de si. Eu sempre começo pela redação. Toda vez que eu tenho que fazer uma prova, começo pela redação, tá? Para você ter um poder maior de concentração depois nas questões. Porque também é muito mais fácil você fazer a redação e depois fazer as questões do que ao contrário, tá? Porque tem a questão da necessidade mental, da necessidade também física. E você vai estar cansado fisicamente e mentalmente. Não quero que você se prejudique com isso. Além disso, né? Heitor, letra cursiva, letra de forma,
que letra que eu tenho que usar aí na minha correção? Bom, você tem que entender o seguinte, não interessa o tipo de letra que você use, desde que você use só um tipo de letra, tá? Então pode ser a letra bastão, pode ser a letra de forma, pode ser a cursiva, desde que seja uma. Agora, qual que é o principal critério? O principal critério é que ela seja legível. É legível? É só um tipo de letra? Tá tranquilo, tá? Não se preocupe em relação a isso. Agora, você escolhe, tá? Uma letra tem mais pontos do que outra? Negativo, tá? Tanto faz. Além disso, muita gente pergunta, né? Heitor, a folha de rascunho, porque eles vão ficar com tudo, né? Vão ficar com a prova, vão ficar com a folha de rascunho, vão ficar com a folha oficial. E eles avaliam tudo, Heitor, inclusive a folha de rascunho? Negativo, só vão avaliar a sua, além, né, do próprio gabarito das questões, das provas que você fizer, vão avaliar apenas a sua folha oficial, tá? E você vai ver que dá para diferenciar muito a folha de rascunho com a folha oficial, então não se preocupa.